Os estaduais 2021 ficaram marcados aí por várias questões, né? Podemos ter campeões inéditos aí em alguns estados, né? A Bahia tem um confronto diferente na final, sem ninguém da dupla Bavi, temos a pandemia ainda, né? Que ainda impossibilita público nos estádios, mas uma das coisas mais relevantes foi a quase queda do Santos para a Série A2 do Paulista, né? A equipe se livrou do rebaixamento apenas na última rodada quando venceu o São Bento, né? Mas as outras 11 equipes do chamado, né, G12, que muita gente ainda não concorda ou acha que é um grupo menor, mas há um G12, digamos, que foi muito construído pelas questões do estadual, né? A história é muito calcada nisso. E as equipes também passaram por quase quedas na primeira edição do estadual, e é isso que a Série Z vai mostrar agora, relembrar aqui alguns quase vexames, ou vexames também, né, pelas campanhas ruins que fizeram. Então vai lá, roda a vinheta. A edição mais alternativa da história do Campeonato Carioca foi em 2006, quando o Botafogo foi o único clube grande nas 4 primeiras posições gerais da competição. Né? Em 2006 ainda tinha aquele turno e retorno, né? Taça Guanabara e Taça Rio. O América quase foi campeão da Taça Guanabara e o Madureira foi campeão da Taça Rio. Taça Rio, aliás, não teve nenhum time grande na semifinal. Né? O Botafogo foi campeão da Taça Guanabara, fez uma Taça Rio muito ruim, ficou na última colocação no grupo e não conseguiu aí tentar o título de maneira antecipada e o Madureira conseguiu a taça. Mas a gente vai falar dos outros 3 grandes aí que tiveram campanhas bem abaixo do histórico, né? O Fluminense, por exemplo, foi o 8º colocado, o Vasco foi 9º, não tiveram nenhum tipo de risco de queda, ao contrário do Flamengo. Esse sim teve um problema muito grande para o Carioca, quase foi rebaixado. A campanha do Mengão lá em 2006 teve 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Né? Foi um primeiro turno muito ruim e um segundo turno do mesmo jeito. Né? Faltando 2 rodadas, a equipe ainda tinha chance de queda na pontuação geral. O Flamengo teve uma gordura ali para queimar, né? Acabou com 5 pontos de vantagem para a Portuguesa, que foi rebaixada, mas na última rodada ainda poderia ter um risco, porque a Portuguesa teria a chance de vencer a Taça Rio, e como o regulamento previa, né, que os campeões dos turnos não poderiam cair, o Flamengo poderia ocupar essa posição, já que apenas uma equipe era rebaixada. Não aconteceu, porque ele não passou de fase, e aí acabou que o Flamengo permaneceu na divisão, mas foi penúltimo colocado, né? Então teve essa preocupação aí muito grande, né? O Valdir Espinosa foi o primeiro treinador lá em 2006, e depois quem assumiu foi o Waldemar Lemos, né, que ficou muito marcado aí por aquele célebre vídeo, né? De 2013, ele retornou ao Flamengo, não fez uma campanha tão boa assim, também, né? O segundo turno não foi bom, mas conseguiu fechar a equipe na divisão, graças muito à Portuguesa, que não era um time, não tinha um time muito forte, né? Tinha um time muito fraco, e acabou que o Flamengo conseguiu aí permanecer na divisão. O mais interessante disso, né, é que o Flamengo, meses depois, foi campeão da Copa do Brasil, no mesmo ano, né, e com a mesma base. O Flamengo, nesse período, viveu muitos problemas, né, até mesmo de possíveis quedas no Brasileirão, conseguiu se livrar disso, e no estadual teve essa preocupação em 2006, aí, acompanhado por Vasco e Fluminense, que fizeram campanhas bem ruins. O Vasco e o Fluminense também tem 2 outras campanhas que merecem destaque, que não chegaram a lutar por queda, mas que também deixaram um registro negativo, né, na história, no currículo das equipes aí no Campeonato Carioca. Se a campanha de 2006 do Fluminense foi ruim, a de 2007 foi pior, a equipe foi 9ª colocada, então foi a pior colocação na história do tricolor do Campeonato Carioca. E o Vasco, em 83, teve uma campanha muito ruim também, foi 7º colocado e ficou a 6 pontos do primeiro rebaixado. Naquela época, ainda a vitória valia 2 pontos, então seriam 3 vitórias, foram 3 vitórias de diferença para o primeiro rebaixado, né, daquela temporada, e o Vasco então não teve um risco de queda, mas fez uma campanha muito abaixo, muito longe de possibilidade de título. Então são duas campanhas aí que também merecem atenção, além de 2006, que foi muito marcante aí por essas 3 equipes aí que tiveram campanhas muito ruins, e o Botafogo foi o que salvou, acabou vencendo o Madureira na final do Campeonato Carioca, e não teve um título alternativo, né? Que é algo que se busca há muito tempo ali no Rio de Janeiro, mas essas são as campanhas aí, essas 3 equipes que merecem atenção. Porém, o Botafogo também passou por poucas e boas aí. Em 85, a equipe ficou a 3 pontos do rebaixado Bom Sucesso,
e também teve um risco de queda, né? A equipe tinha jogadores muito conhecidos, jogadores de mundial, né? Por exemplo, o alemão, o Josimar, o Renato estavam nessa equipe, que foi muito mal, né? No primeiro turno fez uma campanha tranquila até, mas depois teve uma queda muito brusca na Taça Rio, no segundo turno, teve apenas uma vitória e ficou perigando, né? Na penúltima rodada da Taça Rio, a equipe ainda tinha chance de queda, mas com as combinações de resultados aí, o Bom Sucesso acabou caindo e livrou aí qualquer possibilidade do Fogão ter esse vexame, né, na sua história, né? As quedas em brasileiro acho que não se comparam, né, a uma possível queda no estadual. Então, dos cariocas, o Botafogo e o Flamengo foram os que mais passaram por poucas e boas aí, mas conseguiram se livrar. Bom, para quem viu, né, o Santos quase ser rebaixado, né, muita gente deve ter se lembrado, né, deve ter já muitas matérias, foi a quase queda do Corinthians em 2004, né, que foi bem marcante porque o São Paulo meio que salvou, né, a equipe do rebaixamento, né. Aquela última rodada do Campeonato Paulista era assim, o Corinthians pegaria a Poeira Santista e teria que vencer para se livrar, dependia apenas de si, enquanto o Juventus enfrentava o São Paulo, que já estava classificado, lutava por alguma coisa ali ainda. E se o Corinthians perdesse, o juiz não podia perder, não podia vencer o São Paulo. Aconteceu o seguinte, o Corinthians perdeu para a Portuguesa Santista e o Juventus não podia vencer o São Paulo. Então o que aconteceu? O Grafite, que hoje é comentarista, né? Ele era atacante do São Paulo e fez 2 gols na vitória tricolor para cima do time lá da Moca, né? Foi 2-1 e acabou salvando o Corinthians, né? Se o São Paulo tivesse perdido para o Juventus, o Corinthians teria caído aí 3 anos antes da sua queda para a Série B no Nacional, né? Como eu disse, são coisas diferentes, de tamanhos diferentes, acabam não acontecendo muito graças a esses 2 gols do Grafite. As pessoas lembram mais daquele fato, né, de 2004, do que de toda a passagem que ele teve pelo tricolor paulista. Então, acabou que o Grafite foi o salvador dos corintianos em 2004. O São Paulo também tem uma polêmica na sua história, né? Como a gente se pergunta se o São Paulo foi rebaixado em 1990 no Paulista, que é um campeonato muito inchado, mas fato é, o São Paulo não caiu. O que aconteceu em 90 foi o seguinte, né? O São Paulo fez uma campanha muito ruim na primeira fase e acabou indo para uma repescagem. Nessa repescagem se esperava que a equipe se recuperasse, mas não passou de fase, então acabou que em 91 a equipe teve que novamente disputar esse segundo grupo, né? Eram 2 grupos, né? O primeiro grupo das equipes menores colocadas no ano anterior e o segundo grupo das equipes menores posicionadas, né? Isso acabou acontecendo porque o campeonato estava muito inchado e eles queriam, de alguma maneira, começar esse processo de transformar a Série A1 em Série A1 e Série A2, né? Acabou que só em 94 isso aconteceu mais para frente. O São Paulo, então, em 91 disputou esse segundo grupo, onde não tinham com os grandes, né? E acabou, então, disputando aí. Esse grupo venceu, assim, foi uma campanha muito acima do restante, tanto que dava vaga para uma segunda fase e a equipe rumou até o título, né? Então ela saiu desse segundo grupo na mesma divisão para o título. Mas fato é que em 90 a campanha foi muito ruim, um certo vexame, mas não teve uma queda de fato. Então tinha uma divisão especial também que colocava as 2 equipes na divisão principal, né, que eram esses 2 grupos separados, eram conferências entre aspas, né, que não era questão regional, mas questão mais de posicionamento na tabela anterior. O São Paulo teve que disputar então esse segundo grupo, mas se fosse para cravar aqui, o São Paulo não caiu. Os anos 80 do Palmeiras foram bem ruins, assim, foi um período de seca muito grande, né? A gente mostrou aqui uma matéria que a gente fez lá em 2019 com o Polozzi, zagueiro que passou pelo Palmeiras em 80, né? Ele foi para a Copa do Mundo junto pelo Palmeiras, também teve passagem pela Ponte Preta antes, e ele nunca foi campeão pelo Palmeiras, né? Ele só foi conquistar um título com o Goiôerê aqui no Paraná, na segunda divisão estadual, né? Então, para mostrar como foi um período aí bem sem glórias para o Palmeiras. Tanto que em 1980 o Palmeiras teve aí um susto, né? Quase caiu para a segunda divisão estadual, né? Fez o primeiro turno muito bom, o Campeonato Paulista naquela época era muito grande, né? Você tinha 2 turnos, eram mais de 30 jogos, e o Palmeiras fez o primeiro turno aceitável, mas o segundo foi terrível, né? Tanto chegou
penúltima rodada, ou no penúltimo jogo da equipe, ainda tinha chance de ir para a repescagem, né, que teria o penúltimo colocado contra o segundo da segunda divisão. Quem lutava com o Palmeiras para não cair, ou para não disputar essa repescagem, era a Francana. No penúltimo jogo das duas equipes, o Palmeiras ainda tinha a chance de disputar essa repescagem, com uma combinação de resultados, claro, mas acabou que nessa rodada mesmo o time se levou de qualquer risco de queda, né? Já que empatou com o Taubaté, não teve resultado bom, mas a Francana empatou com o São Bento. E acabou que a vantagem ali de 3 pontos, 4 pontos, não seria alcançada na última rodada, né? Já que também a vitória ainda valia 2 pontos naquela época. Então o Palmeiras se livrou ali no final da competição de qualquer risco de rebaixamento. Foi a pior campanha da história do clube, né, que até nos anos 2000, lá em 2010, fez bem ruim, mas bem longe de qualquer possibilidade de rebaixamento. Em 80 teve esse risco. Digamos que quando o time grande tem esse risco, né, há sempre uma coisa de tentar ver um lado mais positivo, né? Nunca se vê, só quando acontece mesmo a possibilidade que se coloca a marca de um possível rebaixamento, né? Constância foi assim esse ano, com o Palmeiras também deve ter sido em 80, porque a equipe não recuperava, né? Teve um segundo turno, como eu disse, muito ruim, e tanto que quase foi rebaixado. Na era moderna do Campeonato Mineiro, o Atlético nunca teve nenhum risco de rebaixamento, né? Durante 5 vezes a equipe foi quinta colocada, sendo a última vez em 97, então faz um bom tempo aí que não ultrapassa esse limite, né? Mas lá em 1930 tem um caso curioso, né? A equipe terminou em 8º lugar, mas ela começou a competição e abandonou no meio da disputa. Mas aí vem uma questão interessante. O Palmeiras, que foi sétimo colocado do Campeonato Mineiro, teve uma repescagem contra o Fluminense, que estava na segunda divisão, para definir quem estaria em 31. Aconteceu que o Fluminense venceu, e o Fluminense disputou em 31, mas o Atlético Mineiro também disputou em 31, então não teve uma queda, né? O Palmeiras acabou que não disputou nenhuma competição no ano seguinte, né? Então se retirou, o que nos leva a crer que o Atlético Mineiro foi salvo, digamos aí, por um convite, né? Mas é isso, né? O Palmeiras então teve uma disputa para ver quem permanecia na divisão, perdeu, o Atlético Mineiro que abandonou, ficou a uma posição abaixo, acabou saindo, acabou disputando a próxima edição, né? Por um convite da federação local na época, ou para outro critério, mas fato é que não teve um rebaixamento consumado, né? O Cruzeiro tem 3 participações que merecem destaque nessa nossa lista, mas nunca com um risco de queda assim, né? Tanto que faz muito tempo que isso aconteceu. Foi em 21, 36 e 55. Em 21 tinha rebaixamento, eram 6 equipes que disputavam a competição, mas o Cruzeiro ficou a 7 pontos rebaixado do Guarani. Então não teve risco de queda, mas naquela época o Cruzeiro ainda se chamava Palestra Itália, então também tem esse detalhe, que não muda, claro, a história, mas o risco de queda ficou bem longe aí, porque o Guarani fez uma campanha muito ruim, então acabou beneficiando o Cruzeiro. Em 36, ainda como Palestra Itália, a equipe abandonou a disputa, então terminou na 5ª posição, por uma questão mesmo desse abandono, né, de existência, então ficou ali nas últimas posições. Em 55, aí sim tem uma história bem interessante, bem legal, digamos, que o Cruzeiro ficou fora, né, dos 4 primeiros lugares, né, que na época já era um absurdo, né, pela grandeza que ele já tinha naquela época, muito calcado pelo estadual, como eu disse, né, tanto que depois, anos depois, teve, né, Taça Brasil, que venceu o Santos, né, do Santos de Pelé e tal, então ali já tinha uma carga muito grande, né. O que aconteceu? Os times ficavam daquela posição para baixo, disputavam um torneio chamado Coronel Oscar Pascoal, que na época foi apelidado de Torneio Consolação para as equipes ali que não teriam calendário mais, tanto que esse campeonato invadiu o ano seguinte, né, 56, e acabou que teve esse torneio aí para manter as equipes em atividade, né. O Cruzeiro venceu a primeira partida com a equipe principal, mas as outras partidas a equipe mandou time reserva. E o regulamento previa que não se poderia acontecer isso, né? Se a gente estranha, né, que tempos atrás, aí, anos atrás, teve regulamento prevendo que não poderia usar time reserva, né, em relação a questões de tatuagem de TV e tal, lá em 55 já tinha isso.
Tanto que o Cruzeiro foi campeão dentro de campo desse torneio de consolação, mas acabou que por desrespeitar essa regra, a equipe foi eliminada e o título passou para o 7 de setembro. É o time que era dono do Independência, que depois passou, né, vendeu para o América. É o time que construiu a Independência, mas depois se desfez dele. E esse time ficou com o título aí, consolação, né? O Cruzeiro disputaria, né, a Taça Independência de 2020, né? Ficou fora das semifinais, acabou que a pandemia, né, atrapalhou toda a questão, e o time decidiu passar a vaga, né, para o Uberlândia, né, passar o título para o Uberlândia, já que seria um gasto meio que não teria muito sentido. Então são 4 campanhas aí ruins do Cruzeiro, mas sempre aí, assim, muito longe de qualquer tipo de queda. Então também fica registrado aí esse fato aí do Cruzeiro, que por 2 vezes teve um campeão ruim como o Parasitário, 2 vezes teve uma campanha ruim como o Cruzeiro, com a denominação atual. Você sabe dizer quem foi campeão gaúcho 2018? Foi o Grêmio. Mas você lembra como é que foi o início da campanha? Olha, foi bem ruim, né? O Grêmio na época, em 2018, né, no começo de 2018, as férias dos jogadores principais começaram depois, né, porque o time havia sido campeão da Libertadores, foi para o Mundial, né, perdeu para o Real Madrid, então as férias foram um período diferente do habitual, né, dos outros clubes, né, da Série A principalmente. E acabou que no início do Gaúcho, a equipe usou os jogadores de base, né, o time de transição, né, o time B, né, que eu não gosto de falar, mas é um time B também. Então a campanha no início foi muito ruim, né? Em 4 jogos foi apenas 1 ponto conquistado. Tanto que teve que antecipar a volta, né, dos jogadores principais para não ter nenhum risco de queda, porque esse risco era muito grande. Acabou então que o time voltou na 5ª partida e perdeu para o Cruzeiro. Aumentou um pouco da pressão, mas depois, nas 6 partidas restantes, a equipe conseguiu aí uma sequência boa de vitórias, conseguiu a vaga na segunda fase, eliminou o Internacional. Essa campanha internacional, aliás, é uma das piores da história, para você ver também como é que é o tamanho da dupla Grenal ali, né? São poucas campanhas ruins mesmo. E o Grêmio venceu o Internacional e chegou na final contra o Brasil de Pelotas e conquistou o título gaúcho, né? Então, de quase rebaixado, passou a ser campeão. Mas tem esse ponto também que havia tempo, né, para se recuperar. O Renato Gaúcho garantiu que o time estaria nas quartas de final, né? Ele disse algo assim, que uma vaga era do Grêmio, saber quem serão os outros 7. Se cumpriu, foi campeão, mas teve também esse medo que era meio absurdo, né? Um time que era campeão da Libertadores quase teve esse problema. Assim como o Santos, né, que não foi campeão da Libertadores, mas foi finalista, né? Perdeu para o Palmeiras. E depois teve esse problema muito grande no Paulista, quase foi rebaixado. O Internacional também passou por uma situação semelhante em 2007, né? Logo depois de ser campeão mundial, né, contra o Barcelona, o time também teve um início ali um pouco diferente no Campeonato Gaúcho de 2007, e o formato era com 9 equipes em 2 grupos, né, 2 grupos de 9, e o Inter conseguiu, né, ficar fora da segunda fase. Terminou na 4ª colocação do grupo A, atrás da Juventude, da Ubra e do Veranópolis, e terminou a colocação geral do Campeonato Gaúcho em 7º lugar, que é a pior campanha da história do Inter, mas também ficou bem longe de qualquer tipo de risco de rebaixamento, mas também vale destacar aí essa passagem do Internacional, das campanhas aí que mais deram vergonha ao vexame, mas claro que nesse caso também foi amenizado, né, porque 3 meses antes o Inter era campeão mundial de clubes, então amenizou um pouco isso. Mas foi uma campanha ruim, né, tendo em vista o histórico da dupla Grenal, né, no Campeonato Gaúcho, que ficar ali pelo menos entre os 4. Né, e naquela oportunidade foi o 7º colocado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Né, estamos aí perto, né, de divulgar, tem vários guias para esse mês aí, Guia da Série 2, Guia da Série D, mais algumas novidades que a gente vai trazer para vocês aí. Acompanhe então, a gente faz aí, né, YouTube, redes sociais, o podcast vai voltar daqui um tempinho, nas revistas e tal. E é isso aí, até mais, até a próxima, tchau, tchau.